Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e a matéria que nós estamos vendo é Profetas Menores. Profetas menores no nosso Antigo Testamento são os últimos 12 livros do Antigo Testamento, que vai do livro de Oséias ao livro de Malaquias. Nós já estudamos praticamente todos os profetas menores, com exceção de dois, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Esses dois últimos profetas, mais Ageu, que nós estudamos na lição 8, eles são chamados de profetas menores pós-exílicos, porque eles profetizaram após o exílio. Ageu profetizou cerca de 4 meses, com 4 mensagens, para a reconstrução do templo, conforme vimos na lição 8. Agora nós vamos tratar o profeta Zacarias, o profeta das visões e das obras sobre a unção do Espírito Santo. O nome Zacarias, ou Zacar, quer dizer lembrar, Ias, Jeová se lembra. Foi outro profeta que profetizou junto com Ageu para despertar Zorobabel e Josué na construção do templo. Vamos lá, se dentre os profetas menores, Oséias é o livro mais difícil de aceitação, racionalmente falando, Zacarias é o mais difícil de interpretação. Ambos esses profetas, Oséias e Zacarias, seus livros possuem 14 capítulos, sendo que Zacarias tem 14 capítulos e 211 versos, enquanto que Oséias, que tem também 14 capítulos, tem um pouco menos, 199 versículos. Então, Zacarias acaba sendo o maior o mais extenso dos profetas menores. Em Zacarias, o último capítulo é o mais longo, o que faz dele o maior em tamanho entre os 12 profetas menores. Com suas visões, símbolos e parábolas, enquadra na mesma categoria do livro de Daniel, de Ezequiel e Apocalipse. Ao estudar Apocalipse, devemos estudar o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, juntamente com Zacarias. Ao pesquisar suas páginas, encontramos fatos, verdades e mensagens concernentes a Israel, tanto para aqueles dias como para o futuro. Na verdade, algumas visões de Zacarias aparecem também no Apocalipse, como dos 4 cavaleiros. Enquanto Daniel escreveu sobre o futuro dos impérios gentílicos, Zacarias profetizou sobre o futuro dos judeus, o próximo e o distante. Quanto à sua relação com outros profetas, Zacarias e Isaías foram os grandes mensageiros messiânicos. O Messias é um tema importante no seu livro, não somente no que tange ao seu primeiro advento, mas também ao segundo. Zacarias menciona Jesus voltando sobre o Monte Jerusalém. Zacarias também é o que profetiza a entrada triunfal de Jesus sobre uma jumenta ou jumentinho. Zacarias, assim como Ageu, profetizou acerca também do templo de Jerusalém e salientou o dia do Senhor. Zacarias é um dos livros de maior ênfase messiânica entre os profetas menores, bem como o mais apocalíptico e escatológico de todos os escritos antigos do Antigo Testamento. Portanto, procure aproveitar ao máximo o tratado profético inspirado pelo Espírito Santo, que é tão útil para a edificação da nossa vida cristã. Nessa lição, nós vamos estudar no primeiro texto as 4 primeiras visões de Zacarias. No segundo texto, as 4 visões restantes. Zacarias teve 8 visões. Depois, no texto 3, falaremos da primeira mensagem do Senhor
Texto 4, a segunda mensagem do Senhor. Texto 5, profecia sobre o Messias. E texto 6, profecia sobre a salvação de Israel. Vamos então ao texto 1, as 4 primeiras visões de Zacarias. Zacarias capítulo 1, verso 1 ao Zacarias capítulo 3, verso 10. Esse texto e o próximo ressalta a primeira divisão do livro do profeta Zacarias, que tem por conteúdo 8 visões noturnas. As 8 visões ou revelações que Zacarias teve constituem uma base, uma introdução para o restante do livro e salienta a sobrevivência de Israel em meio à queda das nações vizinhas. As 5 primeiras visões têm como uma mensagem conciliadora. As últimas 3, um aspecto condenatório. Vamos ao fundo histórico para entender. Zacarias capítulo 1, verso 1 a 6. O nome desse profeta significa no hebraico o Senhor lembra. Zacar, lembrar, Yah, abreviação de Yahavé. Então o Senhor lembra. Além de arauto de Deus, Zacarias era também sacerdote. Era jovem. Segundo o 4º verso do capítulo 2, e um dos profetas do pós-cativeiro. Seus escritos são da mesma época do profeta Ageu, no ano de 520 a.C. Vamos ler o capítulo 2, verso 4, e ele discorre e fala a esse jovem dizendo: Jerusalém será habitada com as aldeias sem muro por causa da multidão dela dos homens e dos animais. Aqui dá a impressão que Zacarias era um profeta jovem, já Ageu era mais antigo. Ageu lembrava da glória do primeiro templo, não Zacarias. Então aqui vemos que ele era jovem. O tema do livro de Zacarias é o dia do Senhor e a purificação do seu povo. A ênfase está na restauração de Israel por meio da obra regeneradora do Messias. A visão de Zacarias foi além da dos outros profetas quanto ao futuro do povo escolhido. O objetivo histórico desse profeta foi encorajar os que voltaram da Babilônia a continuar a edificação do templo, confiando que Deus estava com eles, conduzindo-os em seus esforços. O seu propósito profético foi apresentar um retrato do futuro de Israel e sua relação com o Messias. Esse retrato foi pintado com as cores das 8 revelações que Zacarias recebeu de Deus, que estão expostas em seu livro. 2 meses depois de Ageu ter recebido a palavra de Deus, recebeu também Zacarias. Comparar aqui os primeiros versos dos 2 livros. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. Aqui revela que foi na época do rei Dario, rei da Pérsia, que sucedera a Sírio e reinava naqueles dias. Foi nessa época que o povo judeu retornou do cativeiro e teve início o trabalho de reconstrução, principalmente do templo. A exortação inicial de Zacarias ressalta o retorno dos filhos judeus ao Senhor. Diz no verso 4, e não sejais como vossos pais. Os pais se arrependeram, mas só depois de serem punidos. Agora, uma nova oportunidade está sendo oferecida a essa nova geração para que se estabeleça no Senhor. A admoestação do profeta é para que não caia na mesma cilada dos seus antepassados e sofra as mesmas consequências. Vossos pais, onde estão? É a pergunta do verso 5, não é? Vossos pais, onde estão eles? Pergunta o profeta. E os profetas viverão, eles para sempre?
É o que diz o verso 5, duas perguntas. Onde estão vossos pais e se os profetas viverão para sempre? Vamos então à primeira visão de Zacarias, a visão dos cavalos, parecida com Apocalipse capítulo 6. Antes de cada comentário sobre as visões de Zacarias, você deve ler com atenção na Bíblia o relato do profeta sobre a respectiva visão. A primeira visão ocorreu no 11º mês do ano de 520 a.C. Nessa visão, Zacarias viu um homem montado com um cavalo vermelho, parado entre as morteiras, à frente de 3 grupos de personagens, cavalos vermelhos, baios e brancos. O homem do cavalo vermelho, parado entre as morteiras, e o anjo do Senhor, verso 8, verso 10 e verso 12. Verso 8. Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho. Verso 10. Então respondeu o homem que estava entre as murtas. E o verso 12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: o Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém? Essas são a mesma pessoa. Alguns apontam que é Cristo, as morteiras representam Israel e o povo de Deus. Essa planta, morteira, é um arbusto comum em Israel e muito bonito. Produz flores brancas que exalam perfume agradável, frutos comestíveis e madeira amarelada. Os cavalos representam guerra, o vermelho, praga, os baios, e vitória e glória, os cavalos brancos. Os cavaleiros, possivelmente aqui anjos, após percorrerem a terra, anunciam que ela está tranquila e quieta. Verso 11. Nós já andamos pela terra e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Isso indica que essa nação estava gozando de tempos de prosperidade e paz. Israel, porém, não estava. O anjo do Senhor clama a Deus: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais tivesse irado esses 70 anos? Verso de número 12, mencionando o tempo da Babilônia, do exílio babilônico. Deus responde que está zelando por Jerusalém e que está irritado com os países que o agravavam mal contra ela. Verso 14, assim diz o Senhor dos Exércitos: com grande zelo estou zelando por Jerusalém, por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Brevemente, Deus tomará providências e seu povo será restaurado à sua principal cidade, que será reedificada e habitada. Versos 16 e 17. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e a minha casa nela será edificada. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão. Note as palavras será, que ainda não tinha sido, nesses últimos versos, indicando o cumprimento futuro da profecia. Em suma, a interpretação da visão é que Deus, por intermédio de seu Filho, está prestes a intervir no mundo, que se encontra acomodado, indiferente, a fim de restabelecer e abençoar sua cidade e seu povo. Vamos à segunda visão, a visão de 4 chifres e 4 ferreiros. Zacarias, capítulo 1, verso 18 a 21. A segunda revelação simboliza a derrota dos inimigos de Israel.
Os 4 chifres representam forças opressoras, possivelmente Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Ou ainda, pode-se entender como Assíria, Egito, Babilônia e Medo-Pérsia, que era até então os impérios que tinham dominado até aquele ponto. Os 4 ferreiros são os agentes de Deus, anjos, homens que esmagarão os chifres, findando assim suas ameaças e tirania. Então nós vamos ter esses 4 chifres e 4 ferreiros que vão acabar com o poder, esmagando o poder dessas nações ou impérios. Vamos agora à terceira visão. Jerusalém é medida, capítulo 2, Jerusalém é medida. A explicação da terceira visão é que a cidade de Jerusalém é medida. Mostra que a cidade santa será grande e populosa. Fala da volta a Jerusalém dos judeus espalhados pelo mundo afora. A população será tão numerosa que se estenderá além das muralhas da cidade. E Deus estará no meio deles, habitando e oferecendo sua proteção. Vejamos isso, verso 11. Diz assim: naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Verso 5. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Esse trabalho do Senhor aqui é tão vital que ele requer silêncio de toda a terra para efetuá-los. Verso 13. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. Notamos aqui que durante essa terceira visão ou revelação, um segundo intérprete angelical aparece para transmitir informações ao primeiro anjo que falava com Zacarias, verso 3. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. O primeiro mensageiro tinha explicado ao profeta o significado das 2 primeiras visões. Isso está no verso 9, verso 19 e 21. Vamos agora à 4ª visão. Josué, o sumo sacerdote. Capítulo 3, verso 1 ao 10. No capítulo 3, verso 1 ao 3, lemos assim: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Nessa 4ª visão, o sacerdote Josué simboliza todo o sacerdócio de Israel. Suas vestes sujas representam manchas do pecado. A remoção dessas vestes e os finos trajes que lhe foram dados significam perdão, bem como a sua restauração ao seu primeiro estado glorioso. O simbolismo aqui abrange todos os judeus, um povo de vocação sacerdotal, representando por Josué. Vemos aí a promessa da purificação da nação israelita. O sumo sacerdote e os homens portensos, homens que são um sinal, isso é, prototipos de eventos e de coisas futuras, perceberam a vinda do renovo, o Messias. É uma segunda promessa registrada nessa visão que se cumprirá em meio ao povo escolhido de Deus. Vamos aos exercícios desse primeiro texto, onde engloba essas 3 ou 4 primeiras visões. Marque-se para certo e é para errado. O nome do profeta Zacarias significa o Senhor lembra, certo? 9:1.
O 9:2 agora, o tema do livro de Zacarias é o dia do Senhor e a purificação do seu povo, certo? 9:3, o propósito profético de Zacarias foi apresentar um retrato do futuro de Israel e sua relação com o Messias, certo? 9:4, a exortação inicial de Zacarias ressalta o cativeiro dos judeus na Babilônia, certo? 9:5, em sua primeira visão, o profeta Zacarias viu entre as morteiras 3 grupos de personagens, cavalos vermelhos, baios e brancos, certo também. 9:6, o homem do cavalo vermelho parado entre as morteiras e o anjo do Senhor são a mesma pessoa, Cristo, certo. 9:7, a segunda visão simboliza a vitória dos inimigos de Israel, errado. Simboliza que os inimigos de Israel serão derrotados, errado. 9:8, Jerusalém medida na terceira visão significa será grande e populosa, certo. Vamos agora ao texto 2, as 4 visões restantes do capítulo 4 ao 6 do profeta Zacarias. Entre a quarta e a quinta visão, o profeta entrou em estado de profunda sonolência. Note, antes que o anjo falasse, Zacarias despertou, e tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Ou seja, o profeta estava exausto e adormeceu antes de ver as maravilhas sobrenaturais das revelações. Ficou extasiado. Seu ajudante celestial, o anjo, o acordou e perguntou a Zacarias e me disse, que vês? Verso 2, e eu disse, olho e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo. Essa visão, que é chamada a quinta visão, fala do candelabro entre as 2 oliveiras. Lembra também Apocalipse, capítulo 11. O que o servo do Senhor vislumbra nessa quinta visão era um candelabro, um castiçal de ouro com um vaso de azeite, 7 lâmpadas e 7 tubos, posto entre 2 oliveiras. A mensagem principal do trecho encontra-se no 6º verso, que diz, e respondeu-me e falou dizendo, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. O sucesso da obra divina depende da unção do Espírito Santo. Deus, por meio de 2 ungidos, verso 14, reconstruirá seu templo em Jerusalém. Esses 2 ungidos, verso 14, que estão diante do Senhor de toda a terra, aqui na época de Zacarias, representa Josué e Zorobabel. Já num distante futuro, esses 2 podem representar João Batista e Cristo, e num futuro ainda mais distante, no Apocalipse 11, as 2 testemunhas representam 2 profetas. Então a mensagem encontra aqui, mostra que esses 2 ungidos reconstruirá o seu templo em Jerusalém. Os 2 ungidos, como dissemos na época de Zacarias, Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador de Judá, responsável pela reedificação do templo, de acordo com Ageu 1 e 2:23. Eles aqui são simbolizados pelas 2 oliveiras. O óleo, obviamente, representa o Espírito Santo. O candelabro é o templo. Já no Apocalipse, os candelabros, castiçais, representam as igrejas, que por sua vez representa Israel. A montanha, do verso 7, simboliza os obstáculos que serão derrubados e não impedirão o avanço do trabalho restaurador do Senhor. Os 7 olhos de Deus, verso 10, diz que os 7 olhos do Senhor discorrem por toda a terra. No Apocalipse, eles representam os 7 Espíritos de Deus. E aqui o 7 significa a perfeição da sua visão,
que percorre toda a terra e olha com grande satisfação o empenho de Zorobabel com um prumo na mão. Deus mostra ao mensageiro que seus desígnios se cumprem quando seus servos são ungidos pelo Senhor e cooperam como mestre arquiteto, lançando mãos à obra. Sua energia vem do Senhor e não de fontes humanas. Vamos a Zacarias, capítulo 5, a sexta visão, o rolo volante. As últimas visões de Zacarias aqui vão falar de condenação e juízo, essas três últimas. O grande rolo voador que aparece na sexta visão representa a maldição ou julgamento que cairá sobre os pecadores, verso 3, como o rolo também do capítulo 10 do Apocalipse, o pequeno livro. O rolo simboliza a lei do Senhor, que declara que aquele que transgride será amaldiçoado. Por toda a terra, os rebeldes serão procurados, alcançados e expulsos do reino do Messias. Suas casas, suas vidas serão consumadas, versos 3 e 4. Então me disse, essa é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado. E qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. E eu a trarei, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio de sua casa, e consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. Vamos agora à sétima visão, a mulher e o Éfa, Zacarias 5, verso 5 ao 11. Na sétima visão, o Éfa é um cesto medidor, que significa o mercantilismo, e conforme indica no verso de número 6, quando pergunta o que é isto, e ele disse, é um dos que sai, mas me dê a semelhança deles em toda a terra. Mostra os comerciantes somando os dois resultados, são negócios ímpios que os comerciantes praticam. A mulher é a impiedade. A iniquidade é fruto de um coração ímpio. Na visão, o pecado, o Éfa e a mulher é transportado à terra de Sinear pelas duas mulheres com asas. Apocalipse também, capítulo 12, fala de uma águia com duas asas que separou a mulher. As mulheres voadoras aqui que levam a praga são também impuras. Isso se nota no tipo de asas que tinham. As de cegonha, que é considerada uma ave imunda pelos judeus. Elas retornam à Babilônia, a terra de Sinear, onde se originaram a iniquidade e a impiedade. Nos dias de Zacarias, esse local era o centro mundial de idolatria e perversidade, Babilônia, e também fala no Apocalipse 17, 18, a grande Babilônia. Contudo, observamos nessa visão a remoção do pecado do mundo, principalmente a ganância e a ambição. Vamos agora à oitava visão, capítulo 6, os 4 carros. Nessa oitava e última visão, os cavalos são o ponto comum entre esta e a primeira revelação. Agora, há também cavalos pretos, que possivelmente representam a morte. A ideia geral é que os carros puxados por esses cavalos, sejam ventos ou espírito do céu, conforme o verso 5, e o anjo respondeu, esses são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam esperando o Senhor de toda a terra, como também no Apocalipse 7, fala dos 4 ventos, que percorreram a terra, principalmente o norte, executando os propósitos judiciais do Senhor. O ciclo das revelações completa-se aqui. Começou com o soberano Deus, prestes a intervir no mundo, encerra com ele enviando os seus anjos para julgar as nações. Isso acontecerá no fim da grande tribulação, quando terá início a era messiânica.
Vamos a Zacarias 6, verso 9 ao 15. A sequência dessas 8 visões de Zacarias, vemos aqui a coroação simbólica de Josué. Sua coroação representa a glorificação do Messias, o renovo como rei e sacerdote. Veio a palavra do Senhor a mim, recebe, foram levados cativos, recebe digno de prata. Eis aqui cujo nome, verso 12, é renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. O ouro e a prata que são trazidos do cativeiro por alguns dos exilados seriam usados para fazer a coroa. Uma só coroa com outras sobrepostas, daí a expressão coroas, a ser posta como memorial no templo do Senhor, verso 14, e essas coroas serão de Elém, e de Tobias, e de Gedaías, e de En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Não quer dizer que as coroas serão exatamente de Elém, Tobias, Gedaías e En, mas que o memorial será em sua honra, por ter trazido material para a sua confecção. No tempo certo, segundo o plano de Deus, Jesus realizará o que está escrito no livro de Zacarias, que são típicos, isso é, sombras de imagem reais. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, elevará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. Fala do sacerdócio de Cristo. Vamos então aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Na quinta visão, Zacarias viu um caçal de ouro entre duas, aqui, oliveiras, letra B. 9 e 10. Deus falando ao seu mensageiro, Zacarias, mostrou que os seus desígnios se cumprem quando seus servos são ungidos pelo Espírito Santo, letra A. As últimas visões de Zacarias falam de condenação e juízo. O grande rolo voador visto na sexta visão simboliza, letra C, a lei do Senhor. 9 e 12, a sequência das visões de Zacarias é a coroação simbólica de Josué, que representa aqui a glorificação do Messias, letra A. Vamos agora ao texto de número 3. A primeira mensagem do Senhor, Zacarias 7. Diz aqui, aconteceu, pois, no 4º ano do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4 do 9º mês em Quisleu. Então, aqui vem uma mensagem. Então, note que quase 2 anos se passa entre o capítulo 1, verso 1 e 7:1, até que a palavra de Deus viesse novamente a Zacarias. Dessa vez, o Senhor não recorre a visões, mas a essa mensagem direta. Vamos ao assunto das 2 mensagens específicas são, primeiro, a repreensão a Israel por seus falsos motivos. E segunda, a promessa de sua restauração. Vamos à pergunta. Verso 3. Chorarei eu no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? A pergunta é feita a um grupo de judeus de Betel, representando por Sarezer e Regem Meleque, que eram líderes da comunidade, aos sacerdotes e profetas em Jerusalém. No cativeiro, tinham jejuado. Agora estavam indagando se ainda seria necessário tal prática, uma vez que já haviam regressado à terra natal. Vamos à resposta. Zacarias 7, verso 4 ao 7. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, dizendo, quando jejuasse e pranteasse no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuasse vós para mim mesmo para mim? Ou seja, Deus está perguntando. A resposta provém aqui da boca de Deus.
O Senhor revela a rebeldia de seus corações. Não responde diretamente à pergunta, mas chega ao âmago dos assuntos, mostrando que eles realmente não querem mais jejuar. Na Babilônia, suas festas e orações não agradavam a Deus, porque procediam hipocritamente de seus lábios. Os seus jejuns não tinham valor e continuariam desse modo caso não mudasse de atitude e permitisse que a misericórdia e a justiça reinassem seu meio. A menção ao quinto mês é uma referência à costumeira tradição do jejum dos judeus, que é observado no 9º dia daquele mês, em memória do dia em que Jerusalém fora conquistado pelos babilônios. O outro jejum aqui mencionado, que acontecia no 7º mês, era celebrado em memória ao assassinato de Gedalias, Jeremias 41. Notamos, então, que aquelas práticas anuais eram coisas programadas pelos homens. Por isso, o Senhor indaga: porventura foi mesmo para mim que jejuasse? Verso 5. Vamos à causa do exílio. Zacarias 7, 8 a 14. Deus ainda continua sua mensagem e alerta o povo para aquilo que lhe haviam mandado o seu povo praticar: juízo, bondade e misericórdia, verso 9 e 10, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um ao seu irmão, no verso 9. Mas o povo não fez assim, e a ira do Altíssimo recaiu sobre todos, versículo de número 12. Sim, o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Escolheram a vereda da desobediência, e o efeito foi um triste e penoso período de escravidão nas mãos de vizinhos opressores. Viraram as costas e taparam os ouvidos, verso de número 11. Seus corações estavam duros como diamante, isto é, nada poderiam quebrar, cortar ou penetrar a sua resistência rebelde e obstinada. O Senhor, ao bradar-lhes, encontrava somente portas fechadas. Assim, teve de espalhá-los com turbilhão, tempestade ou redemoinho de vento, a permitir a derrocada de sua terra. Vamos agora aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. 9:13. Perguntou aos sacerdotes e profetas de Jerusalém: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência como tenho feito por tantos anos? Aqui é a letra C, um grupo de judeus de Betel. 9:14. Não agradava a Deus, por eles eram realizados hipocritamente. Aqui era o jejum, não é? Era realizado hipocritamente. 9:15. Era realizado em memória do dia em que Jerusalém foi conquistada pelos babilônios. Aqui é o jejum do 9º dia do 5º mês, letra D. 9:16. Era celebrado no 7º mês em memória ao assassinato de Gedalias. Aqui era o jejum, aqui no 9:16. 9:16. O jejum, letra A, então. Então, o 9:14, que não agradava a Deus, pois era realizado hipocritamente, letra E, podemos deixar aqui: festas e orações dos judeus na Babilônia. 9:17. Causa pela qual o Senhor mandou os judeus para o exílio. Letra B, deixaram de praticar juízo, bondade e misericórdia. Vamos ao texto 4. A segunda mensagem do Senhor. Zacarias capítulo 8. As bênçãos prometidas. A justiça de Deus foi o tema do 7º capítulo de Zacarias. No 8º capítulo, que agora estudamos, vamos ver a misericórdia de Deus.
Vemos frequentemente no Antigo Testamento um Criador amoroso e abençoador, cuidando do seu povo e se afastando. Deus chamando de volta e a rebeldia se intensificando. O Senhor castigando e ele arrependido, voltando ao Criador, que os aceita novamente por seu grande amor. Um dia, porém, aqueles que rejeitam a sua misericórdia e não o reconhecem como Messias, experimentarão somente a sua justiça. Zacarias 8, 1 a 8. Voltarei e salvarei. São palavras aqui chaves. A promessa de Deus aos seus filhos é que ele voltará para Sião. Ele voltará para Sião, seu povo, e habitará no meio de Jerusalém. O retorno do Senhor ao seu povo marca o início da sua restauração. O povo arrepender-se-á, Deus o perdoará e permitirá que retorne à sua terra. A capital terá então o nome da cidade de verdade, o monte do Senhor dos Exércitos, sobre que está sendo edificado o templo. Será chamado Monte Santo. Olha só o verso 3. Voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade, Monte Santo. Por que Deus voltará? Porque é um Deus zeloso e tem grande indignação contra os inimigos de Israel, de acordo com o verso 2. Voltará também para salvar e encher Jerusalém de crianças e idosos. Note a ligação da terceira visão do capítulo 2, verso 1 ao 13, aos versos 4 e 7. Com grande ímã, o misericordioso Senhor atrairá os judeus à sua morada sobre a terra, e novamente receberão o título de meu povo. E verso 8, habitarão no meio de Jerusalém, serão meu povo, e eu serei seu Deus em verdade e em justiça. O verdadeiro, justo Deus é algo tão maravilhoso que até impressiona os olhos do Senhor. E se isso for maravilhoso aos olhos do resto desse povo naqueles dias, serão também maravilhosos aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 9 a 17. Esforcem-se. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esforcem-se. Aqui, Deus procura encorajar o povo, mencionando a atitude que prevalecia no início do trabalho de reconstruir o templo. Ninguém recebia salário e havia inimigos em volta. Mesmo assim, dedicaram-se à obra do ardor. Verso 10. Não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz, nem para que saia por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Zacarias fala que Deus os abençoará novamente. Seu povo não será envergonhado perante as outras nações, mas será herdeiro das riquezas celestiais. Verso 12 e 13. Os céus darão seus orvalhos, e não há o que acontecer ao caso de Israel, assim como fosse uma maldição entre essa nação, assim vos salvareis e sereis uma bênção. Por isso, precisava ficar firme, levantar a cabeça, não temer e começar uma segunda vez aquele trabalho digno e proveitoso. Ao lado da tarefa física, os filhos de Israel estão advertidos a praticar justiça e a viver retamente para o Senhor. Versos 16 e 17, eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas as coisas eu aborreço, diz o Senhor. Dessa maneira, Deus garante o sucesso, o avivamento e as bênçãos contínuas do céu. Verso 18 a 23. Amai, pois, a verdade. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo, verso 19. O jejum do 4º mês, o jejum do 5º, o jejum do 7º, o jejum do 10º, será para a casa de Judá gozo e alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz.
Os pensamentos do Senhor nessa passagem estão ligados aos versos 16 e 17. Deus volta ao assunto do jejum dessa vez, que será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. A diferença entre o resultado dos jejuns judaicos e agora e do passado é que provinha de um tipo de atitude correta. Antes só havia rito e cerimônia. Agora seriam festas e atos sagrados de honra e louvor genuíno ao Senhor. Com corações justos, seus filhos poderiam agora observar suas festividades, sabendo que Deus se agrada deles. Para continuar assim, no entanto, o Pai instrui: amai, pois, a verdade e a paz. Não meramente gostar, mas amar de corpo, alma e espírito. Alguém que se dedica a obedecer e a seguir o caminho da verdade e da paz é, sem dúvida, uma pessoa santa e exemplar diante do Senhor e do mundo. Assim fazendo, pode confiar que a felicidade celestial será a sua porção. As palavras do profeta, nesse verso, falam de futuros acontecimentos, principalmente na época milenial. Os judeus que permanecerem fiéis a Deus vão continuar amando a verdade, a paz, vivendo vidas santas, farão do reino perfeito do Messias. Atrairão outros povos a Israel. Esses virão procurando a fonte de suas bênçãos. Buscarão o Senhor dos Exércitos, suplicarão o seu favor. Não é? Os povos habitantes de muitas cidades virão naquele dia, eles pegarão 10 homens de todas as línguas, pegarão-se na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aí é que está, não é? Deus é de tal forma que pegariam na veste de um judeu para ir com ele, porque temos ouvido que Deus está convosco. Vamos aos exercícios. Em Zacarias 8, verso 1 a 8, mais uma vez é comprovada a misericórdia do Senhor. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Letra B, 9 e 19. Vemos em Zacarias 8, 9 a 17, Deus encorajando o seu povo quanto à reconstrução do templo, dizendo, letra C, esforcem-se. 9 e 20, em Zacarias 8, 19, o Senhor viu o jejum como gozo, alegria e festividades solenes e instruiu, letra A, amai, pois, a verdade e a paz. 9 e 21, profeta Zacarias encerra o 8º capítulo apontando futuros acontecimentos, letra B, da época milenial. Vamos agora ao texto 5, profecias sobre o Messias. Zacarias é considerado um profeta messiânico. Zacarias, no começo do capítulo 9, transporta dos seus dias de 520 a.C. a épocas futuras, especialmente os dias de Cristo na Terra. Suas mensagens aqui sobre os 2 adventos do Messias começa com a primeira vinda de Jesus, que é a rejeição sofrida por ele, do capítulo 9 até o capítulo 11. Depois, capítulo 12 ao 14, menciona a segunda vinda e a recepção que haverá por parte dos israelitas. Então, podemos dividir esses últimos 6 capítulos, 3 primeiro, a primeira vinda, os 3 últimos, a segunda vinda. Vamos à primeira vinda. Alegre-te, Sião, o teu rei virá a ti. Zacarias, capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Essa fala da entrada triunfal. Mencionado na primeira divisão desse texto, verso 1 ao 8, foram derrotadas e conquistadas por Alexandre o Grande no ano 330 a.C., essas 3 cidades, Tiro, Sidom e Asquelon.
Sua invasão aniquilou e dominou as cidades da Síria, Fenícia e Cilícia. O que impressiona, porém, é que durante suas investidas, Alexandre o Grande deixou Jerusalém em paz. Conforme narram os historiadores, ele passou várias vezes perto da cidade, mas não a atacou. O Senhor declarou através do seu arauto: e acampar-me-ei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe nem volte. Verso 8. Depois da morte de Alexandre o Grande em 323 a.C., seu império foi dividido entre vários generais de seu exército. Entre eles, Ptolomeu e os Seleucos. Os Ptolomeus controlavam o Egito e as regiões vizinhas. O Seleucida dominava as regiões do norte, Síria e Babilônia, incluindo o território de Israel. Nos anos que vão seguir, entre 323 a.C. e 167 a.C., os judeus sofreram ataques e opressões dos dois lados, dos Seleucidas pelo norte e dos Ptolomeus pelo sul. Lá pelo ano 166 a.C., os Macabeus, que era uma família judaica, revoltaram-se e em 143 dominaram a Seleucia até o ano 63 a.C. Os judeus, sobre os Asmoneus, nome derivado de um ancestral de Matatias, o patriarca Macabeu, que iniciou a revolta, viveram relativamente livres de dominação externa. Porém, nesse mesmo ano, os Asmoneus chegaram ao fim de sua época heróica e Pompeu, o grande imperador, general romano, incorporou isso ao Império Romano. A libertação prometida pelo Senhor, dos versos 11 ao 16, refere-se a vitórias e conquista dos Macabeus durante aproximadamente 100 anos, entre os anos 166 a 63 a.C. Porém, devemos lembrar, as profecias da Bíblia, muitas vezes, elas têm duplo significado. Uma para o futuro próximo e outra para o futuro distante. Esta é a regra, mas há exceções, como no caso dessa passagem. Em sua maior parte, essa profecia refere-se aos heróis macabeus, mas o conhecidíssimo versículo 9 salienta que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no seu primeiro advento, está como entre parênteses, dentro de uma profecia sobre outro assunto. Uma promessa que enche de esperança o coração dos judeus. Os ímpios desaparecerão e a cidade será protegida. Verso 1 a 8. Os judeus se levantarão e gozarão de independência, verso 11 a 16. Mas um dia o mestre virá, verso 9 e 10. Será uma visita limitada, mas mostrará que é o Messias, o Salvador. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre o jumento, e sobre uma jumentinha, filha de jumenta. A entrada de Jesus na Cidade Santa como rei, mas ainda servo, é o auge da sua primeira vinda à terra. O reino de Deus estava começando a se estabelecer no coração dos homens, de uma forma concreta e duradoura. Era o começo daquilo que continuará na sua segunda vinda, quando ele virá, não mais como rei e servo, mas como rei e juiz absoluto. Zacarias, capítulo 14, verso de número 4. Aquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. Compare com Apocalipse 19, 11, 16. Por isso, Zacarias admoesta o povo a alegrar-se, a exultar. O Messias, o Salvador, o bom Senhor virá, e o seu reino será estabelecido, crescerá e um dia dominará sobre tudo com verdade, justiça e amor. Zacarias 10. Serão fortalecidos no Senhor, promessas aqui feitas a Israel. Zacarias continua sua declaração admoestando o povo a buscar a Deus. Verso 1.
e a deixar de lado os ídolos e adivinhos que ainda mais influenciavam suas vidas. O profeta ressalta a ira divina contra os pastores rebeldes e bodes guias. Diz aqui, verso 2, porque os terafins têm falado vaidade. Verso 3, contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes. Aqui a advertência contra os pastores e os bodes rebeldes e bodes guias. Note que no verso 2, os judeus são comparados a ovelhas aflitas, porque não há pastor, final do verso 2. Daí entendemos que os pastores e bodes dos verso 3 não são autênticos. Ou melhor, são falsos, são os líderes inimigos que dominavam os judeus. A salvação viria da tribo de Judá, a pedra de esquina, que é mencionada aqui no verso 4. Dele, a pedra de esquina, dele, a estaca, dele, o arco de guerra. Juntamente serão todos seus exaltores. Então, o Messias e suas hostes acabarão com a tirania dos adversários do povo de Deus. Os judeus, aliados à sua fonte de força, serão valentes. Verso 5. Multiplicar-se-ão. Verso de número 8. Multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. Serão fortalecidos e andarão no nome do Senhor. Verso 12. E eu os fortalecerei no Senhor e no seu nome, diz o Senhor. Vemos aqui também o retorno dos judeus a Israel, proveniente de vários lugares remotos. Verso 8. Eu assobiarei e os ajuntarei, porque os tinham remido, e multiplicar-se-ei como se tinha multiplicado. Eles voltarão em tão grande número suficiente. Verso 10, porque os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. É o reverso da época da dispersão, gloriosa volta de Israel à sua terra prometida. Zacarias 10. Zacarias 11, os 3 pastores. Esse capítulo é uma profecia sobre as terríveis invasões romanas que assolarão Israel, culminando com a destruição absoluta de Jerusalém e do templo no ano 70, verso 1 ao 3. Eis a voz o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos dos leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Aqui fala da destruição de Jerusalém. E mais ou menos 1 milhão de pessoas morreu no Holocausto. O profeta usa linguagem figurativa para expressar o choro intenso do povo. Geme o cipestre, gemei, ó cavalos de Baçã, voz e uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Verso 2 e 3. A seguir, vemos Zacarias exercendo o papel de pastor. Sobre os seus ombros recai a responsabilidade de apacentar as ovelhas, destinada à matança. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas da matança. Ele se retorna, como no caso de Oséias, a uma ilustração viva. O propósito da parábola é mostrar como Deus veio ao seu povo como um pastor bondoso. Ele estava palmilhando o caminho da morte e ainda ao rejeitaram sua graça, união e comunhão. Verso 10. E tomei minha vara de suavidade, quebrei para desfazer o meu concerto que está estabelecido com esse povo. Verso 11. Foi quebrado naquele dia e conhecerão assim os pobres do rebanho que me aguardavam, que isso era a palavra do Senhor. Em um retrato da rejeição do Messias pelos judeus, que ocorreria séculos depois, Jesus veio para libertá-los quando eles estavam destinados ao extermínio e a morrer nas suas transgressões. Mas não aceitaram. Olha, verso 12. Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido, e não deixai pesar o meu salário. 30 moedas de prata. Aqui ele é vendido.
a continuação do caminho da morte, Deus anulou com eles a aliança, verso 10. Rompeu então a irmandade entre Judá e Israel, verso 14. Então quebrei a minha segunda vara, laços para romper a irmandade entre Judá e Israel, e o entregou aos seus desejos infames. Verso 9. Aqui, ó. E eu disse, não vos apacentarei mais, o que morrer morra, e o que for destruído seja, e as que restarem coma cada um da carne da sua companheira. Os 3 pastores de quem Deus deu cabo, no verso 8, e destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma e também a sua alma teve receio de mim, representa as 3 divisões dos líderes judeus: reis, sacerdotes e profetas. A expressão num mês significa simplesmente um curto período de tempo. O profeta, a partir de então, muda de papel, passando a ser um pastor insensato e que não cuida das ovelhas. Antes fazia o papel de um pastor amável e delicado, experimentando o que Deus sentia ao cuidar de suas ovelhas. Agora passa a ser um tolo, imprudente, abandona o rebanho e nem sequer saber de apacentá-lo. Essa figura representa o falso Messias, o falso Cristo, como um símbolo de homens pecaminosos e enganadores, que guiam os cordeiros por estradas acidentadas e perigosas, que terminam em destruição. Infelizmente, foi esse tipo de pastor que os judeus escolheram seguir, e por isso muitos terminaram caindo na perdição eterna. Vamos então ao relaciona a coluna A de acordo com a coluna B. Fala da vinda de Jesus à terra e a sua rejeição, e da sua segunda vinda e recepção. Os capítulos 9 a 11, não é? Os capítulos 9 a 11. Conquistou, derrotou várias cidades em 330. Letra B, Alexandre o Grande. Dominava as regiões Síria e Babilônia, incluindo os territórios de Israel. Letra E, os Seleucidas. 9:25. Refere-se às histórias e conquista dos Macabeus. Zacarias 10. Destaca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Letra A, Zacarias 9:9. 9:27 fala do retorno dos judeus a Israel, a gloriosa volta à terra prometida. Letra C, a libertação prometida pelo Senhor. Vamos ao último texto dessa lição 9 e concluindo o livro do profeta Zacarias, texto 6, profecia sobre a salvação de Israel, Zacarias 12 ao 14. O livro de Zacarias termina salientando a segunda vinda de Cristo e a libertação do povo de Deus. O profeta afirma que dessa vez o Senhor será rei sobre toda a terra, Zacarias 14:9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Israel será vingado, exercerá poderes estupendos que aniquilarão seus inimigos. Com prantos de arrependimento receberá o Supremo Pastor, a quem crucificar em sua primeira vinda. Ele, por sua vez, restaurará e os purificará, acolhendo a si mesmo. Novamente será o tempo das vitórias finais de Deus sobre os homens maus e o estabelecimento da sua supremacia sobre todos e todos. Enfim, dar-se-á o início do milênio e do aguardado estado de restauração e favor divino para os remidos do Senhor. Jerusalém desgravada e arrependida, Zacarias capítulo 12. O tema do livro alcança o seu auge
nesse texto. O dia do Senhor, que segue ao arrebatamento da igreja, prevalecerá durante toda a tribulação. Começará então a salvação de Israel. Os primeiros 9 versos do capítulo 12 ressalta a vingança do Senhor contra os seus adversários. Verso 2 e 3. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá quanto ao ser contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada por todos os povos, todos os que carregarem com ela, certamente serão despedaçados e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Verso 6. Naquele dia, porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha e com facho entre as gavelas, e à direita e à esquerda eles consumirão todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez, no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Será o dia quando as forças hostis serão subjugadas, esmoaçadas pelo Senhor dos Exércitos. Verso 9. A grande batalha aqui acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Aqui fala da batalha do Armagedon. Jerusalém passará a ser habitada outra vez pelo seu povo, em lugar da presença gloriosa do Rei dos Reis. Verso de número 6. Do verso 10 ao 14 dessa passagem, nós vamos encontrar, notamos o arrependimento do povo santo, será genuíno e pranteado por suas famílias. Verso 12 a 14, a terra pranteará cada linhagem, a parte da linhagem da casa de Davi. Todas essas linhagens, cada linhagem, a parte de suas mulheres, a parte. Vemos aqui a importância da linhagem, da família unida. Quando chegar a ocasião do lamento e dos integrantes, estarão juntos para apoiar um ao outro e se arrependerão como uma unidade buscando o perdão do Senhor. Os judeus reconhecerão que foram responsáveis pela morte do Messias, quando ele esteve pela primeira vez na terra. Ao receberem o Espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem transpassaram, chorarão, porque como se chora amargamente pelo primogênito. E sobre a casa de Davi, verso 10, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão como pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Verso 13, Zacarias 13, aqui capítulo 13, o penúltimo capítulo de Zacarias, em sua maioria, comenta a purificação de Israel. A expressão naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Não somente aqui vai haver purificação contra o pecado e a impureza, mas aqui tange ao pecado, que geralmente, principalmente, começa com a remoção de falsos profetas. Verso 2 a 6. Tirarei da terra o nome dos ídolos, deles não haverá mais memória, não é? Então ele vai limpar e purificar o seu povo, até o verso de número 6. Mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra. E se alguém, verso 6, dirá que feridas são as suas mãos, dirá, são feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. A conclusão do capítulo 13 vai do verso 7 ao 9, e ela converge para o Messias, o golpe máximo que o levou à crucificação e morte. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que me é companheiro, diz o Senhor. Notemos aqui que a espada trouxe a morte do pastor e a dispersão das ovelhas de Israel. Mas, conforme diz, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão.
Verso 7, fere o pastor, espalhar-se-á as ovelhas. Basta olhar as páginas da história para verificar o cumprimento dessa profecia. Notamos, contudo, que Zacarias prevê o primeiro advento de Jesus quando ele seria rejeitado. Já os versos 8 e 9 apontam eventos num futuro mais distante. Fala da eliminação 2/3 das ovelhas, isto é, de judeus. A terceira parte restante será purificada e provada pelo fogo. Essa parte, o remanescente, será salvo e usufruirá das graças eternas de Deus. Muitos pensam nesse remanescente que fala dos israelitas que serão salvos. A Bíblia diz em Romanos 11:26, todo Israel será salvo. Mas isso é uma figura de linguagem chamada sinódica, em que se toma a parte pelo todo ou todo pela parte. Nem todo judeu entrará pelas portas celestiais, mas aquele que confessar Jesus como Cristo fará parte do grupo que será bem-vindo aos céus. O remanescente que escapar à terceira parte purificada é que será salvo, conforme Romanos 11:26 e 9:27 e Isaías 10:22. As palavras em toda a terra de Zacarias, capítulo 13, verso 8, têm a mesma aplicação. Não é um mundo significando todas as nações, mas toda a terra de Israel ou parte pelo todo. Enfim, a triste verdade é que durante a grande tribulação, um elevado número de judeus perecerá, sendo infiéis e sem aceitar o Messias como seu salvador pessoal. Expirarão debaixo da sua ira vingadora. Aqueles que aceitarem o Messias como Senhor de suas vidas, depois do processo purificador, clamarão a Deus, e ele responderá dizendo, é meu povo, e ele dirá a Israel, o Senhor é o meu Deus, conforme o verso de 9. Farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome, e eu ouvirei, é meu povo, e ele dirá, o Senhor é meu Deus. Vamos ao último capítulo de Zacarias, Zacarias 14. Jerusalém é libertada e glorificada. O apogeu da purificação de Israel encontra-se registrado nesse último capítulo. A expressão dia do Senhor ou naquele dia acha-se 9 vezes nesse capítulo. O profeta fala da chegada do Messias sobre a terra, especificamente sobre o Monte das Oliveiras, verso 4, da peleja contra os inimigos do seu povo, verso 2 e 3, das pragas que cairão sobre as nações e os animais, verso 12 a 15, e essa será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos, da santificação das panelas da casa do Senhor, verso 20 e 21, naquele dia gravarei a campainha dos cavalos, a santidade ao Senhor, as panelas da casa do Senhor, que eram os utensílios de valor no trabalho sacerdotal. Mas agora, como todos os outros vasos de maior valor, como as bacias, serão igualmente consagradas ao Senhor. Zacarias não só observa os aspectos do julgamento nesse terrível dia, como salienta algumas de suas bênçãos. Verso 8, as águas vivas correrão de Jerusalém. Naquele dia acontecerá, correrão de Jerusalém águas vivas. Verso 11, e habitarão nela e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. Verso 1 ao 14, as riquezas vindas de outras nações se ajuntarão na cidade santa. Não haverá mercador, cananeu, pessoa imunda. Eis que vem o dia do Senhor. Verso 1 do capítulo 14. Verso 7, será um dia conhecido do Senhor. O Senhor será rei sobre toda a terra. Verso 9. E naquele dia será gravada as campainhas de santidade ao Senhor. Verso 20. A magnificência do novo centro governamental do Senhor vê-se no verso 10.
onde Jerusalém será exaltada e habitada num lugar seguro. Toda a terra em redor se tornará uma planície, e Jerusalém será um lugar seguro aqui. Tudo em volta transforma-se em planície. A cidade santa será elevada e se tornará o ponto central acima de todo Israel. Nisso observamos a futura exaltação da cidade de Deus, Jerusalém liberta, glorificada, cheia de santos, a nova capital da teocracia eterna, do Rei dos Reis e do grande Senhor. Vamos aos exercícios desse último texto, 6. Assinale com X a alternativa correta. Salientando a segunda vinda de Cristo à terra, Zacarias fala da libertação do povo de Deus. Da libertação do povo de Deus. Letra A. 9:29, a segunda vinda de Cristo propiciará aos judeus arrependimento por haverem crucificado quando a sua primeira vinda a Cristo. Letra C, restaurará e purificará, acolhendo assim novamente. 9:30, o penúltimo capítulo de Zacarias, na sua maioria, comenta a purificação de Israel naquele dia. Letra B. 9:31, no capítulo 14, Zacarias observa os aspectos do julgamento naquele dia, salientando bênçãos como exemplo, todas, não é? Ausência de maldição, segurança, cidade santa, as riquezas vindas de outras nações. Vamos agora à revisão geral da lição 9, onde estudamos o livro do profeta Zacarias. Relacione a coluna A de acordo com a B. Coluna A. Restauração de Israel por meio da obra regeneradora do Messias. Aqui, a restauração de Israel por meio da obra regeneradora do Messias, podemos dizer a letra E, a ênfase do livro de Zacarias. O EFA, cesto de medir, significa comercialismo e iniquidade predominantes na terra. Aqui é a sétima visão de Zacarias, letra C. Repreensão a Israel por seus falsos motivos, promessas de restauração. Podemos dizer a mensagem de Deus em Zacarias 7. Tema do capítulo 8 de Zacarias, letra F, a misericórdia de Deus. 9:36 faz referência à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Letra B, Zacarias 9:9 menciona a chegada do Messias à terra, mais precisamente sobre o Monte das Oliveiras. Letra D, Zacarias 14:4. Com isso, concluímos a lição de número 9, estudando o livro do profeta Zacarias. Se você gostou, assista novamente para reforçar o ensino, lendo vagarosamente o livro do profeta Zacarias. E ao aluno da idade, tire agora 10, 15 minutos de intervalo. Nós vamos voltar com a lição 10, falando do profeta Malaquias e concluindo o estudo do livro dos profetas menores. Então, tire 10, 15 minutos. Se você não é aluno, gostaria de ser, entre em contato conosco, nós faremos a sua matrícula, daremos acesso à plataforma digital e ao WhatsApp do aluno para você fazer os testes e obter a sua avaliação. E após obter sua avaliação, certamente, concluindo o curso, obter o seu certificado do curso de Teologia Básica da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Você pode estudar em qualquer parte do mundo, assistindo às aulas pelo canal do YouTube, tendo acesso à plataforma eletrônica e acesso ao WhatsApp do aluno. Você assiste a aula na sua conveniência, da sua casa, na hora em que você quiser. Elas estão gravadas aqui. Caso você só está assistindo essa aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total
de 238 pastas, com mais de 6.800 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal entre aqueles que gostam de estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.